Olá, tudo bem? Sou o professor André Diogo. Vou falar hoje um pouco sobre metodologia de estudos para as aulas de filosofia. A ideia é que a gente tenha alguns passos, alguns métodos, alguns procedimentos para a gente utilizar durante as nossas aulas de filosofia para que assim a gente tenha uma maior eficiência nelas. A primeira ideia que a gente vai trabalhar dentro dessa metodologia de estudos vai ser o que eu vou chamar de tríade de estudos, ou seja, são três elementos que vão permitir que a gente tenha um maior aproveitamento no estudo de um texto. Para você fazer essa tríade de estudos, você vai fazer 3 leituras de um texto. Então, é necessário que você faça uma diferença entre ler um texto e estudar um texto. Quando você vai ler um texto, por exemplo, quando você lê uma rede social, você está apenas lendo aquilo. 5 minutos depois você esquece, você não tem um aproveitamento, uma eficiência naquela leitura. Quando você já está estudando um texto, você vai ter que fazer várias leituras com atenção e com técnicas que você vai utilizar e que eu vou apontar aqui algumas técnicas. Então vamos lá. A tríade de estudo, como eu falei, ela vai envolver 3 elementos. O primeiro elemento vai ser uma leitura geral. Primeira vez que você receber o texto que você vai estudar, você vai fazer uma leitura geral. O que seria essa leitura geral? É uma leitura rápida do texto. Quando você acabar essa leitura geral, ou seja, a primeira leitura, aí você vai partir para a segunda leitura. A segunda leitura já vai ser o que eu vou chamar de fichamento. Então, o que é fichamento? Fichamento vai ser uma leitura um pouco mais atenta, ou seja, com mais atenção sobre o texto, que você vai sublinhar ou destacar as partes principais dele. Então, fichamento, que é a segunda leitura, é leitura mais atenta, sublinhando as partes mais importantes ou anotando estas partes. Realização de anotações e comentários. Né? Então, o que vocês vão fazer? Voltando um pouco. Primeira leitura, você vai fazer uma leitura geral do texto. Segunda leitura, você vai ler o texto de novo agora, destacando, sublinhando as partes principais. Depois de terminar a segunda leitura, aí sim você vai partir para aquilo que normalmente a gente faz, uma atividade, um resumo, algo que a gente quer extrair do texto. A terceira leitura é aquilo que eu vou chamar de resumo. Só que pode ser qualquer tipo de resumo. Quando você está fazendo exercício sobre um texto, você está fazendo um resumo também. E não apenas aquele resumo normal da literatura. A terceira leitura, o resumo, pode ser uma cópia daquilo que você fichou, daquilo que você sublinhou, pode ser um resumo normal, pode ser um esquema ou um mapa mental. O esquema ou mapa mental é aquele que eu tenho círculos, aí eu anoto algumas palavras dentro dos círculos, vou ter algumas setas, vou ter vários esquemas. Você pode fazer também uma resenha crítica, que já é algo cobrado um pouco mais nas faculdades. Você pode fazer um seminário, apresentações de trabalho em grupo e atividades sobre o texto. Qual que é o grande erro da maioria dos estudantes? É que quando eles pegam um texto para estudar, eles já querem partir logo para o resumo. Pegou o texto, está lendo lá o texto e já vai resumindo. Não pode fazer isso. Repetindo. Primeiro você tem que fazer uma leitura geral sobre o texto, a primeira leitura. Depois você vai fazer a segunda leitura sublinhando as partes principais. Depois, na terceira leitura, aí sim que você vai resumir o texto.